existe uma promessa de Cristo. A igreja não acabará. As portas do inferno não prevalecerão. Por isso que o argumento protestante de algumas denominações de que o cristianismo se corrompeu e se perdeu. A igreja fundada por Cristo, ela se perdeu num dado momento, e aí só lá em 1517, quando veio Martinho Lutero, iluminadíssimo por Deus, ele resgatou o cristianismo primitivo. Ora, dizer isto é o mesmo que negar descaradamente a palavra de Deus, que está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. Então o sujeito que diz que a igreja se corrompeu, que a igreja se perdeu, que a igreja católica não é a igreja fundada por Cristo, está negando a promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão. E quem não acredita na palavra de Deus, como que vai se dizer cristão se nega a palavra do próprio Cristo? Cristo prometeu, por acaso Cristo se enganaria? Não, Cristo não pode se enganar. Isto é palavra de Deus. Então, por isso, quando qualquer pessoa de qualquer denominação venha dizer que a Igreja Católica se corrompeu, quem diz isso está dizendo que Cristo não foi capaz de cumprir as promessas que fez. E se Cristo não foi capaz de cumprir as promessas que fez, ele não é Deus. Estas pessoas não notam a incoerência desse tipo de afirmação. A Igreja é santa, porque foi fundada por Cristo, que é homem e é Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo fundou, Cristo estabeleceu Pedro à testa da igreja e Cristo prometeu a sua indefectibilidade. E assim nós vemos. A Igreja Católica tem quanto tempo? A Igreja Católica tem mais de 2000 anos. Daniel Hopes, historiador católico francês, ele dizia assim: não existe na história da humanidade nenhuma instituição que tenha durado tanto quanto a Igreja Católica, mesmo sendo tão mal administrada por gente tão pecadora, tão mesquinha e tão ruim. E é verdade. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos grandes santos que brilham como estrelas no firmamento da igreja. Mas nós vemos também grandes pecadores, inclusive bispos, papas, padres, leigos, que ocupavam altíssimas posições e deram um exemplo, um mau exemplo terrível. Mas a igreja continua, apesar deles. E a igreja continuará apesar de você e apesar de mim. Porque quando nós falamos dos pecados daqueles que passaram, nós temos a impressão de que era algo terrível. Mas nós nos esquecemos que nós também somos cheios de pecados e de defeitos. E que, no mínimo, nós devemos ter a vergonha, a decência de tentar nos fazermos católicos melhores. Porque a nossa mãe, a igreja, não merece católicos como nós somos. No mínimo, nós deveríamos ser muito mais santos, muito melhores, muito mais caridosos,